saúde é, de longe, a área que os brasileiros consideram como a maior prioridade. No Clique Ligue, vamos conhecer a rede Humaniza SUS, uma iniciativa que pretende melhorar e humanizar o atendimento da saúde pública no Brasil, utilizando as novas tecnologias e o conceito de inteligência coletiva. Para começar nossa consulta de hoje, nós convidamos o Ricardo Teixeira, professor de medicina da USP e coordenador da rede Humaniza SUS. Para contribuir com esse diagnóstico da saúde brasileira, os nossos convidados virtuais são o Dr. Gustavo Nunes de Oliveira, que é coordenador da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, o Fernando Ramos Silva, que é coordenador de mídias sociais do Ministério da Saúde, e a Ira Nunes, que é coordenadora da empresa RMS, Rede de Mobilização Social. Tudo bem com vocês? Tudo Privilégio bom. ter todos vocês aqui no estúdio com a gente. Ricardo, conta pra gente o que é a Rede Humaniza SUS? Bom, boa tarde, Marcelo, boa tarde, telespectadores. A Rede Humaniza SUS é um projeto da Política Nacional de Humanização do SUS. É uma rede colaborativa que já existe há 4 anos. Quando eu digo que é um projeto, eu quero ressaltar o fato de que ela é uma plataforma absolutamente aberta na internet. Ela não tem nenhuma vinculação, por exemplo, com os sites próprios do Ministério da Saúde, o próprio site da Política Nacional de Humanização. E ela se inscreve nas apostas que a Política Nacional de Humanização tem feito, no sentido de ampliar as redes de colaboração, né? Partindo do princípio que a saúde, como você colocou na sua introdução, é uma área de intervenção e trabalho que lida com objetos de extrema complexidade, de uma suficiente complexidade para demandar o acionamento de uma inteligência coletiva. Uma inteligência coletiva que a gente reconhece que ela está distribuída no SUS, ela está distribuída nos locais de trabalho, onde se inventa, onde se constrói o SUS. O que é uma inteligência coletiva? Explica pra gente. Muito bem. Um pouco sem entrar em detalhes mais conceituais e complexos, mas eu vou me respaldar no que eu acabei de colocar, né? Quer dizer, eu acho que não preciso me estender muito explicando que o objeto saúde, intervir no campo da saúde e doença, é um objeto extremamente complexo. Por exemplo, acho que essa é uma noção, acho que corrente até para o cidadão comum, que saúde se faz com equipes de saúde, né? O médico, obviamente, é uma figura bastante central, simbólica e praticamente na efetuação do sistema e da atenção, mas ele não é o único personagem nessa cena. E a complexidade desse objeto saúde demanda a intervenção de múltiplos conhecimentos, múltiplos campos de saberes. E a ideia de inteligência coletiva, talvez a definição mais simples que eu possa trazer aqui, é a gente lançar mão de alguns dispositivos que intensifiquem as trocas e a possibilidade do trabalho cooperativo e colaborativo para a qualificação do trabalho em saúde. E como é que isso acontece no site da Rede Humaniza SUS? Então, o site da Rede Humaniza SUS, se você me permitir, Marcelo, eu acho importantíssimo dar um passinho antes, assim, atrás, quer dizer, porque a necessidade que nos levou a apostar numa experimentação como a Rede Humaniza SUS se baseia no fato, porque a gente precisa encontrar alguns elementos offline, vamos dizer assim, para justificar offline isso. É fora da rede, fora da internet. Eu já fiz uma primeira introdução aqui quando eu estou dizendo trabalho em saúde é trabalho cooperativo, é mobilização de uma inteligência coletiva para lidar com objetos complexos que não são para uma inteligência individual, vamos dizer assim, de forma bem simples. Agora, o campo da saúde, nos últimos anos, ele vem multiplicando dispositivos, isso que eu estou chamando assim, também de maneira simplista, offline, que já indicam essa necessidade de intensificar as trocas. Então, há até jargões técnicos que surgiram no campo nos últimos anos, como exercício da função apoio no trabalho em saúde, desenvolvimento do apoio matricial, matriciar casos. Quer dizer, trazer um caso para a discussão de um coletivo de especialistas que matriciam e constroem projetos terapêuticos singulares. Quer dizer,
Tudo isso eu estou querendo dizer o seguinte, que o campo do trabalho em saúde vem dando emergência nos últimos anos a múltiplos dispositivos que, no fundo, visam intensificar a experiência colaborativa e a cooperação. Obviamente, num determinado momento, olhando, né, tudo o que está acontecendo no campo das tecnologias sociais, a gente achou que haviam apostas legítimas a serem feitas nessa tecnologia. Agora, eu acho importante e honesto dizer que em 2008, quando a gente lança essa plataforma, ela tinha uma margem de experimentação bastante grande. Eu fico talvez mais confortável de falar do que a gente vem colhendo como frutos dessa experiência e que justificam agora investimentos, novos investimentos na rede mais direcionados, que é, por exemplo, a partir dessa abertura do que eu chamaria uma ágora eletrônica, de uma praça aberta de debate para todo e qualquer cidadão brasileiro, embora, evidentemente, a participação de trabalhadores e gestores do SUS é majoritária na rede Humaniza SUS, mas ela é aberta e a gente tem tido a participação de usuários, tem permitido a gente, então, colher esses efeitos e que nos parecem muito promissores, muito potentes, no sentido de, num país com dimensões continentais, eu estou dando um primeiro exemplo de um efeito dessa rede, a gente conseguir que experiências que surgem numa pequena unidade de saúde na periferia de Natal, no Rio Grande do Norte, a gente encontrar no interior do Rio Grande do Sul aquela experiência sendo reproduzida, replicada, reensaiada. Um outro fenômeno muito interessante é que há muitos usuários da rede Humaniza SUS, pelo simples fato de participarem dessa comunidade há muitos anos e compartilharem experiências, saberes, começam a se autodenominar apoiadores da humanização do SUS. O que também nos revela que aquele espaço tem sido um espaço formativo, embora nem de longe é uma plataforma de EAD, nem de longe a gente possa identificar processos formais, né, de formação, educativos, de educação permanente, que também são vertentes de investimento importante hoje para a qualificação do SUS, mas esse fenômeno em que o simples fato de participar daquela rede, as pessoas se sentem legitimamente apoiadores da humanização do SUS país afora, sem ter passado por nenhum processo formativo, formal, vamos dizer assim, que bacana, do SUS. Vamos ver aqui o site, o endereço é www.redehumanizasus.net. E aqui todas as informações, né, como é que a pessoa, o que é, a conta, né, estatísticas, participantes, qualquer um pode participar, né? Exatamente. O cadastro, a pessoa precisa um endereço de e-mail válido, o nome e a gente solicita a localidade dela. E que são as únicas informações públicas desse usuário. E quem que alimenta essa rede? Essa rede é fundamentalmente alimentada pelos participantes e é de uma intensidade impressionante. Então, como eu disse, eu acho que é muito importante essa honestidade. Para nós foi uma aposta, e uma aposta que nos surpreendeu, porque superou todas as expectativas que tínhamos Era uma aposta baseada um pouco nisso que eu acabei de compartilhar aqui com vocês, e que há um tanto quanto de formulação teórica, vamos dizer, era uma hipótese que tínhamos, e que vem não só se confirmando, mas nos ensinando a respeito da potencialidade dessa ferramenta para qualificação, sobretudo do trabalho no SUS. Eu acho também importante dizer isso. Ela tem essa abertura dela, né? Quer dizer, a rede Humaniza SUS é o que os usuários da rede fazem dela. Mas ela tem um propósito, ela tem uma direção, ela é potencialmente muitas coisas, mas a gente identifica uma apropriação e um uso prioritário dela, que eu acho que está ligado à qualificação do trabalho de saúde. Por isso que cada vez mais a gente acha que é justo a gente dizer que, de fato, ela é um dispositivo de ampliação da inteligência coletiva do SUS. Bacana. Bom, eu queria chamar para essa nossa conversa o Dr. Gustavo Nunes de Oliveira, que é coordenador da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde. Primeiro, dar os parabéns aí para o Dr. Gustavo por acreditar nesse projeto aí. Eu queria que você desse a tua opinião. Como é que vocês percebem esse projeto dentro da realidade brasileira? Isso estou falando de acesso à internet, enfim, dessa nova forma de aprender sobre determinado assunto. Legal, Marcelo. Boa tarde a todos e todas que estão participando aí desse programa.
Como o Ricardo falou, é uma aposta, né, de que as políticas públicas no Brasil podem ser formuladas, cogeridas, discutidas, né, com uma participação mais direta dos atores interessados, né, dos trabalhadores, gestores, dos usuários, né, das pessoas que estão vivenciando a atenção no SUS. A gente está vivenciando um processo em que não basta as pessoas dizer, né, se estão sendo bem atendidas ou mal atendidas. A gente tem, inclusive, dispositivos importantes no SUS, né, como o SUS, em toda a comunicação social que vem acontecendo nas secretarias municipais, estaduais e no próprio Ministério da Saúde. Mas a ideia é que a gente traga essas pessoas, crie canais para essas pessoas poderem participar da própria formulação da política, né? E trocar experiências com os gestores, para que a gente possa formar redes, né, de produção de saúde. E a Rede Humaniza SUS é um dispositivo importantíssimo, né, que foi uma aposta inicialmente, como o Ricardo colocou, bastante artesanal, e que agora a gente está fazendo um movimento nesse último ano de profissionalização e de investimento, né, para que possa amplificar essa ferramenta e gerar mais acesso e mais uso desse tipo de mídia social, né, na construção e na gestão e avaliação das políticas públicas. Bacana. Eu queria chamar de novo aqui o Ricardo para a conversa. Ricardo, eu queria que você explicasse para a gente uma palavra bastante recorrente, que eu gosto bastante, que é a questão do afeto. O que é o afeto, quando a gente está falando dessas inteligências coletivas e dessas relações? Então, o afeto é um aspecto central no trabalho de saúde, embora com frequência pouco problematizado, né? A gente tende o senso comum e a formação da maior parte dos profissionais da saúde a achar que o nosso objeto principal de intervenção é o corpo humano, alguns aspectos biológicos do corpo, certamente diz respeito a isso. Mas o que a gente às vezes não se lembra ou não problematiza é que o trabalho em saúde é um trabalho que necessariamente deve se dar no encontro. Você não vai ter acesso a nenhum bem ou serviço médico que não passe pela figura da consulta, pelo seu encontro com o profissional que vai acolher a sua necessidade, que vai ter que decodificá-la e fazer ofertas e negociar ajustes entre ofertas e demandas, ou seja, trazer à tona essa dimensão do trabalho que é intrínseca ao trabalho de saúde, é trazer também à tona tudo o que se passa nos encontros. Seja os encontros os mais óbvios aqui, como o do trabalhador da saúde, o usuário, o médico, o paciente, seja o fato que eu apontei antes, que o trabalho em saúde, sendo um trabalho eminentemente colaborativo, passa pelo encontro entre trabalhadores também. O que se passa nos encontros? Quando nós nos encontramos, nós nos afetamos mutuamente. Acho que é até bom puxar desse simples verbo afetar a origem da ideia de afeto. Quer dizer, nós experimentamos bons ou maus encontros. A ideia da Política Nacional de Humanização é que o SUS, além da sua qualidade técnica precípua, ligada à perícia e à competência dos seus profissionais em intervir sobre o corpo doente, etc., mas ele também deve ser um espaço produtor de bons encontros. Encontros que, de fato, porque você sabe, você pode sair curado e triste de uma relação médico-paciente. E a Política Nacional de Humanização concebe que isso não é o ideal de saúde que a gente está perseguindo. Então, não sei se isso também um pouco introduz aqui o que é a perspectiva da Política Nacional de Humanização enquanto alguém que quer cuidar da qualidade dos encontros que se dão no serviço. Bacana, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente tem participações aqui via Hangout, via o site da TVT. Se você quiser participar desse projeto, tem uma dúvida ou uma contribuição, essa é a hora de você mandar uma pergunta ou uma sugestão para os nossos convidados. Pelo Facebook é só digitar /RedeTVT e pelo Twitter @RedeTVT. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta.